Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês nesta casa, nessa noite maravilhosa, na qual vocês deixaram os seus lares e vieram até aqui compartilhar conosco. Porque conhecimento é sempre uma união em que compartilhamos aquilo que nós recebemos. E hoje eu tenho certeza que o nosso irmão Cássio vem nos trazer um evangelho maravilhoso nessa noite, para que possamos sair daqui com um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de entendimento, porque sempre nos é cobrado o conhecimento. Então eu creio que cada um de nós irá receber esse presente maravilhoso dessa noite e sair daqui muito feliz por estarmos juntos, repartindo essa energia, repartindo essa união de todos estarmos aqui. Então eu quero convidar a todos para que cerremos nossos olhos levemente, continuemos a nossa respiração normal e tranquila e levemos o nosso pensamento até o Divino Mestre amado Jesus. E assim possamos agradecer. Senhor, obrigado pelo dia maravilhoso que nos destes, Pai. Obrigado pela paz em meu lar, pela harmonia de minha família. Obrigado, Senhor, pelo alimento que colocastes em minha mesa. Obrigado pela paz que ronda os nossos pensamentos, os nossos corações. E que possamos, Pai, cada vez mais estender as mãos em direção àquele irmão tão necessitado que busca essa oportunidade de evoluir e crescer. Por isso te fazemos a prece que nos ensinastes há mais de 2000 anos. Quando a ti pediram, Senhor, ensina-nos a orar, vós assim fizeste de forma admirável. Pai nosso que estais nos céus e em toda parte do universo, santificado seja o vosso sacro santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, Pai. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, para que possamos perdoar, meu irmão, aquele que nos tem ofendido. Mas não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo e qualquer mal, agora e sempre. E com essa singela e pequena prece dessa noite, pedimos permissão ao plano espiritual que aqui se encontra, para dar início ao nosso pequeno trabalho da noite. Boa noite a todos. A questão do livro dos Espíritos dessa noite, do Evangelho, faz com que a gente reflita um pouco melhor. Aliás, a doutrina espírita tem esse princípio, fazer com que nós reflitamos um pouco melhor, com mais amplitude, aquilo que acontece dentro de nós e aquilo que acontece fora de nós. Qual que é a proposta da doutrina espírita? É ajudar o ser humano a ser um ser humano. Essa é a proposta principal. Então não tem muito a ver com rótulo, tem a ver com essência. Então a doutrina espírita, através da filosofia, da ciência e da religião, vai ampliar os nossos horizontes. José Herculano Pires falaria assim: a doutrina espírita é uma filosofia existencial. No século XXI, falaríamos assim: é muito mais. É uma questão de ética comportamental. Então veja, não tem muito a ver com rótulo, mas tem a ver com atitude. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz o seguinte: no estado de errante, o que é estado de errante? Aguardando a próxima reencarnação. Ou nós estamos encarnados, ou nós estamos no estado de errantes, ou já somos espíritos puros. Então só existem 3 estágios. Ou você está encarnado, ou você está no plano espiritual aguardando a próxima reencarnação, ou você não tem mais necessidade de reencarnar. Mas você pode. Mas você não tem mais a necessidade de reencarnar num planeta de provas e expiações, pelo menos. Nem de regeneração.
Então você já é um espírito mais evoluído. Mas a questão não está falando desses espíritos, está falando no estado de errante, aguardando a próxima reencarnação. O espírito escolhe o gênero de provas pelo qual ele vai passar? E a resposta é sim. Porque antes da gente reencarnar em estado de errante, nós fazemos uma avaliação do que nós fomos, do que nós somos e do que nós queremos ser. Então você faz uma avaliação, você faz uma reflexão, você faz uma programação das coisas que vão acontecer na próxima equação de tempo, no período que você estará reencarnado. O mais interessante é que o plano espiritual, ele não enxerga a ida, ele enxerga a volta. Então, olha, a expectativa de vida média será em torno de 85 anos, ok? Então, daqui a 85 anos, como você quer retornar? Então, eles já estão pensando na volta, não na ida. E eles também não estão muito preocupados com as coisas que vão acontecer ao longo da existência. Eles estão preocupados com as lições essenciais que nós programamos e que vão acontecer em determinadas épocas, em determinados ciclos. Então eu vou dar um exemplo mais prático. A nossa vida ela é feita em ciclos, ciclos setenários. O que significa isso? 0 a 7 é um ciclo, 7 a 14 é um outro ciclo, 14 a 21 é um outro ciclo, 21 a 28, 28 a 35, 35 a 42, 42 a 49, 49 a 56, 56 a 63, 63 a 70, 70 a 77, 77 a 84, veja, estamos chegando naquilo que nós tínhamos previsto. Então são ciclos. Todos nós temos esses ciclos. Você tem que encerrar um ciclo para começar outro ciclo. E eles são bem diferentes um do outro, porque cada um vai trazer um aprendizado diferente, uma necessidade diferente. Então nós estamos em estado de errante, nós programamos o seguinte: olha, eu queria passar pela experiência da maternidade ou paternidade no ciclo 28-35. Eu queria passar por uma situação X, 35, 42. Então não é um dia e hora. Mesmo assim, você pode antecipar ou prorrogar. Então é uma programação que você faz de acordo com o ciclo, de acordo com o seu grau de maturidade, de acordo com o seu aprendizado, de acordo com a sua necessidade. Então nós pedimos algumas coisas que não cabem na palma de uma mão, não cabem, algumas coisas que vão acontecer nos ciclos, para que a gente possa aprender a lição essencial. Então não é a forma, é a essência. As lições essenciais que nós escolhemos, junto com o nosso anjo da guarda, junto com a equipe que coordena todo um processo reencarnatório. Então nós não escolhemos só por nós. É necessário que a gente também tenha esse respaldo. Tem essa ajuda dos nossos irmãos superiores. Eles, olha, vai devagar, vai com calma, vai mais tranquilo, não precisa querer resgatar tudo, uma coisa de cada vez. Então eles vão de alguma forma nos orientando para que a gente possa retornar melhor do que nós fomos. Essa é a proposta da reencarnação, você sempre retornar melhor do que você foi. Então eles não estão se preocupados se a lição aconteceu no Brasil, na China, no Paraguai, na Argentina, se foi com essa pessoa, se foi desse jeito, se foi daquele jeito. Isso é uma consequência natural do nosso dia a dia. Então eles não estão preocupados com a forma, eles estão preocupados com a essência. E todos nós, antes de reencarnar, estávamos todos juntos, mais ou menos na mesma equação de tempo. Alguns reencarnaram antes, outros reencarnaram depois, outros reencarnaram mais ou menos na mesma época. Mas todos nós falamos praticamente a mesma coisa. Eu gostaria de retornar um ser humano melhor. Essa foi a proposta de todos nós. Aí o nosso anjo da guarda, a espiritualidade superior nos disse, olha, um ser humano melhor é aquele ser humano que vai precisar passar por experiências onde ele vai ter que treinar a lição do perdão.
Na prática. Na prática. Olha, interessante. Então nós pedimos as nossas lições essenciais dentro desse aprendizado. Não só dentro desse, mas eu estou dando esse exemplo para vocês. Esse é a principal lição do século XXI. Esta é a principal lição dos mais de 8,5 bilhões de espíritos encarnados no planeta Terra. Essa é uma lição principal para todos nós, porque nós ainda não aprendemos a perdoar. Aprendemos na teoria, mas dentro de nós ainda o perdão não está muito bem elaborado. Então eram experiências práticas, então não importa a forma, não importa o jeito, não importa o lugar. O importante é que a experiência prática ia acontecer, porque nós escolhemos de acordo com a nossa necessidade. Então nós falamos que quando passamos por alguma situação assim, pensamos, é castigo de Deus. Não, muito pelo contrário. É a oportunidade que Deus está nos dando, de acordo com a nossa programação, respaldado pela espiritualidade superior, para que nós possamos aprender a perdoar. Porque nós temos os nossos ofensores externos? Temos. Todos nós temos, porque nós também somos ofensores externos. Então nós temos aquelas pessoas que por uma infelicidade qualquer nos ofendem, nos agridem, nos prejudicam, acabam nos magoando. Mas o problema não são os ofensores externos. Os maiores ofensores existem dentro de nós. Os ofensores internos. Mágoas, ressentimentos, ódio, preconceito, arrogância, vaidade desmedida, violência, agressividade. Isso que está dentro, isso que nos agride. Esses são os nossos ofensores internos, que são muito, mas muito maiores e muito mais fortes do que os nossos ofensores externos. Como é que eu sei disso? Porque às vezes os nossos ofensores externos passaram pela nossa vida. Passaram. Um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década, mas passaram. Eles foram embora. Foi uma equação de tempo. Às vezes eles nem estão mais se lembrando de nós. Às vezes pode ser que eles queiram até o nosso bem, mas dentro de nós ele continua nos ofendendo, nos magoando, nos ferindo. Olha, interessante. Onde está o problema então? Está fora ou está dentro? Já passou, a situação já passou, a pessoa já passou, às vezes já passou há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas ele está vivo dentro de nós, porque nós cultivamos isso. Então esses são os nossos ofensores internos, muito maiores, muito mais fortes do que os ofensores externos. Então o processo de perdão não é exatamente os ofensores externos, é nós trabalharmos os ofensores internos, que vivem dentro de nós. Entender o porquê, entender as razões, qual é a lição, qual é a necessidade. Porque no mundo existem injustiças? Sim, existem. Mas não existe ninguém injustiçado. O mundo tem injustiças, mas não existe ninguém injustiçado. Tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Se nós estamos encarnados em um planeta de provas e expiações, é porque nós estamos condizente a um planeta de provas e expiações. Então nós temos lições de um planeta de provas e expiações. O peso específico do nosso corpo espiritual está de acordo ao magnetismo, à frequência vibratória de um planeta de provas e expiações. Existem injustiças? Existe, mas não existem injustiçados, porque o planeta Terra é uma escola. É uma escola de espíritos ainda rebeldes, ainda orgulhosos, ainda egoístas, ainda vaidosos, ainda arrogantes. Então tudo vai acontecendo justamente para que a gente possa aprender as nossas lições essenciais. Porque se nós pensarmos, e essa é uma dúvida milenar, Aristóteles, 350 anos antes de Jesus, na antiga Grécia, ele mais todos os filósofos da época, tinha uma pergunta. Essa pergunta vale até hoje. Nós ainda não conseguimos a resposta para essa pergunta. E a pergunta de Aristóteles era a seguinte: se Deus existe,
como se explica a dor? Guerras, violências, fome, misérias, brigas. Olha o que eu estou falando, 2.500 anos atrás. E já acontecia, Então, se Deus existe, se Ele é o amor, se Ele é a justiça, se Ele é a bondade, se Ele é onipresente, se Ele é onisciente, onde cabe a dor? Interessante essa questão, porque é uma questão filosófica. Então, era necessário passar alguns milênios, era necessário o Consolador prometido encarnar, nesse caso, com um personagem chamado Jesus, ok? Que é o nome, passar por todas as dores, todas as humilhações, processos de abandono afetivo entre os seus, para mostrar para cada um de nós que a vida é muito maior, que a vida que vale a pena é aquela dedicada ao próximo. Olha, interessante. A vida que vale a pena, a vida que faz sentido, é quando você se dedica ao próximo. E Jesus, mesmo acusado, mesmo humilhado, crucificado, nos dava exemplos. Então, o maior milagre de Jesus não era o que Ele fazia, era o que Ele era. O ser humano que Ele era. Não estou falando do anjo, do arcanjo, dos milagres, não. Então, o maior milagre de Jesus não era o que Ele fazia, mas o que Ele era como ser humano. Essa é a nossa lição, a lição do ser humano. O que Ele deixou a marca em nós? Como ser um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Então, Ele não revidava, Ele não retrucava, Ele não agredia, mas sim, Ele tinha sua opinião, Ele falava, não estava andando de cabeça baixa. Às vezes Ele era enérgico, mas Ele não usava de violência, Ele não usava de agressividade, Ele não precisava humilhar ninguém, diminuir ninguém, Ele só era um ser humano. Então, a questão 258 do Livro dos Espíritos vai falar, as nossas tribulações, aí a 258A, é como um castigo de Deus? Não, Deus nunca castigou. Se está escrito desta forma, é porque a linguagem é do século XIX. Se escrevia dessa forma. Só que você tem que entender o que está por trás da palavra. Deus não castiga, Deus educa, como um bom pai. Ele nos educa. Nós que escolhemos a dor. Entre aprender pelo amor e aprender pela dor, nós escolhemos a dor. Deus está sempre do nosso lado. Jesus está sempre do nosso lado. As leis de Deus estão sempre a nosso favor. Nós é que não estamos ao nosso favor. Aí criamos as dores. Aí refletimos as nossas dores no nosso próximo. Aí criamos as guerras. Aí criamos a violência. Veja, onde está o problema? Está fora de nós? Até pouquíssimo tempo atrás, nós achávamos que a coisa mais importante que Deus criou, éramos nós. Até pouquíssimo tempo atrás achávamos isso. Ou tínhamos certeza. Não é. Olha que decepção para o nosso orgulho. Mais uma, né, entre tantas. Olha que decepção. Até pouquíssimo tempo atrás, nós achávamos que a maior obra da criação divina éramos nós. Não é. A maior obra de Deus são as suas leis, que já existem muito antes de nós. Leis de amor, de serenidade, de equilíbrio, de evolução. Essa é a maior criação de Deus. E todos estamos inseridos nas leis de Deus. Muito antes de Cristo, as leis já existiam. As leis coordenam do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. Todos nós estamos mergulhados nesse amor de Deus, nesse pensamento de Deus. Todos nós estamos mergulhados. Então, muito mais do que nós são as suas leis. Leis de felicidade, leis de amor, leis de equilíbrio. Deus nos traçou essas leis para que nós pudéssemos evoluir, para que nós pudéssemos crescer. E nós, já conscientes, optamos pelo caminho da violência, da agressividade, da arrogância. E aí a vida vai reequilibrando isso.
Aí sim aparece a dor. Então, a dor, na verdade, é muito mais uma criação nossa. Vamos entender o seguinte: existem 4 níveis de dor. A primeira dor é chamada dor evolução. É uma dor que vem de fora para dentro e que todos os seres vivos estão inseridos. É uma dor evolução, o próprio nome diz. Então está no reino vegetal, está no reino animal, está no reino nominal. Então é uma dor que independe da nossa vontade, mas que todos os seres vivos estão inseridos. Dor evolução. A segunda dor é a dor expiação, de dentro para fora. A outra é de fora para dentro. Essa é de dentro para fora. Tem a ver com as nossas escolhas. Tem a ver com as nossas escolhas conscientes. Porque nós somos protegidos pela nossa ignorância. Mas quando você se torna uma pessoa consciente, você responde pelo nível da sua consciência. Então, se o seu nível de consciência sobre aquele fato era 1, numa escala de 1 a 10, então você vai responder 1. Se era 2, você vai responder por 2. Então as leis de Deus são tão perfeitas que elas estão equalizadas no nosso momento evolutivo. No nosso momento evolutivo. Eu vou dar um exemplo mais prático. Na Idade Média, existia algo que era considerado comum, normal. Fazia parte da cultura, fazia parte da rotina, fazia parte do dia a dia, era um espetáculo, as pessoas iam assistir, ficavam depois semanas comentando, que era a questão do duelo. Idade Média. Passado 500 anos, como que nós enxergamos o duelo hoje? De uma forma bem diferente. Então, naquela época, nós não responderíamos. Hoje você responde. Hoje você responde, porque o seu momento evolutivo é outro. Então, a dor expiação é uma dor de dentro para fora, que tem a ver com as nossas escolhas conscientes. Depois do terceiro nível de dor, é chamado dor auxílio. O que é a dor auxílio? É a dor promovida pela espiritualidade superior para impedir que as nossas quedas sejam maiores, para impedir que a gente se exceda em algumas coisas, coisas que nós já estamos nos alertando já há algum tempo, pelo amor, e nós, pelo amor, não estamos conseguindo entender a lição. Eu vou dar um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente tenha um infeliz hábito de abusar da velocidade. Aí vai ter um amigo que fala, vai ter uma companheira, um companheiro. Sempre vai ter alguém nos falando sobre o perigo, as consequências disso. E nós vamos ignorando todos os sinais. Não é isso? Aí a espiritualidade superior promove uma situação que você vai ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, em função de um acidente, para que você possa refletir o que você estava fazendo, para impedir um problema mais grave lá na frente. Então, é só um exemplo, mas isso cabe para N coisas. Todas as vezes que nós estamos exagerando em relação a um comportamento, a um hábito, a uma situação, vem pelo menos 10 sinais pelo amor. Nós ignoramos os 10. O 11º já não vem mais pelo amor, vem pela dor. E se a dor não for suficientemente forte, ela vai aumentando a intensidade. É assim, mas é Deus que está nos castigando? Não, muito pelo contrário. Deus está nos educando, porque nós chamamos essa lição para nós. Quem define o professor é o aluno, não é o contrário. Como que eu quero aprender aquela lição? Pelo amor ou pela dor? Quero escolher a dor, mas em que intensidade? Intensidade 1, 2, 5, 10 ou 100? Escolha. É escolha nossa. Por isso que nos mundos superiores não existe a lei da dor. No universo não existe a lei da dor. Só existem mundos primitivos, provas, expiações e para o começo de regeneração. Depois a dor não precisa mais. Não tem mais função. Aliás, a dor é uma professora eficiente, corretora de desvios comportamentais. Dor como despertador. A dor como despertador. E as dores morais
são muito piores do que as dores físicas. São muito piores. Uma dor física traz sensações. Uma dor moral traz sentimento. Então as dores morais doem muito mais do que uma dor física. Então o terceiro nível de dor é o nível de dor auxílio. Depois tem o quarto. Dor sensibilização. A dor das grandes almas. A dor dos missionários. A dor daqueles espíritos que reencarnam, que vão passar por situações, porque estão num planeta de provas e expiações, às vezes nem tem nada que expiar, porém, encarnados ou reencarnados num planeta de provas e expiações, estarão sujeitos a uma série de situações. Mas são espíritos que conseguem ressignificar essa dor. Nós estamos em expiações, nós estamos em provas e nós estamos em missões. Olha que interessante, mães, pais, avós, tios, quantos sacrifícios nós já fizemos pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos sobrinhos. E foi dor? Não foi. Não foi. Por mais que a situação esteja desfavorável, o amor é muito maior. Você consegue enxergar aquilo de uma outra forma. Se você fica 1, 2, 3 dias sem dormir, corre o dia inteiro e abraça e fica... Veja, é a dor sensibilização. Você não sente aquilo como uma dor. Não que você não sinta a situação, claro que você sente, mas para você aquilo é muito mais do que uma dor. Então é a dor sensibilização, é a dor das grandes almas. E a doutrina espírita no Evangelho fala causas anteriores das aflições e causas atuais das aflições. O que significa isso? Sofremos mais pelo passado ou pelo presente? Interessante, pelo presente. Muito mais pelo presente do que pelo passado. Por quê? Nós trazemos algumas coisas do passado? Sim. Algumas coisas nós trazemos. E nós insistimos no presente em manter aquele mesmo comportamento. Então a dor é muito mais do presente do que do passado. Então quando nós não encontramos nenhuma situação no presente, e a maioria das situações estão no presente, 80% dos nossos sofrimentos, das nossas dores estão no presente. Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Nós somos vítimas dos nossos desejos mal conduzidos. Nós muitas vezes nos excedemos em N situações, com consciência. Então o problema não é tanto do passado. A maior parte dos problemas das situações são provenientes do presente. Então nós sabemos das necessidades, nós sabemos do limite do nosso corpo físico, nós sabemos até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, mas nós vamos nos excedendo. E a toda vez que eu vou me excedendo em alguma coisa, a lei do equilíbrio, a lei do amor, a lei do retorno, devolve para a gente. Não como castigo. O exemplo do pêndulo ele é perfeito. Então você tem um teto, você tem um pêndulo, ok? Onde ele oscila, mas ele para sempre vertical. Mas à medida que você oscila e solta, ele não para aqui. Ele faz esse movimento. Então toda vez que você se excede e solta, ele vai parar quase que na mesma posição contrária. Até que volte ao equilíbrio. Mas isso é uma lei da gravidade, isso é uma lei da física, é uma lei de Deus, é uma lei do equilíbrio, que mantém ele equilibrado. Aí nós vamos nos excedendo, então toda vez que eu me excedo de um lado, a vida me coloca do outro lado, para que eu ache o ponto de equilíbrio, não como castigo, mas para que eu seja uma pessoa equilibrada comigo mesmo. O problema não está fora de mim. Então existem algumas situações realmente que vieram do passado? Sim, que também não cabe na palma de uma mão. A maior parte tem a ver com a nossa imprevidência no presente. Qual é a relação que nós temos com o mundo? É a mesma relação que nós temos com Deus. A nossa relação com Deus reflete a nossa relação que nós temos com o mundo. Olha que interessante. Por quê? Porque toda vez que eu entendo, eu compreendo, eu raciocino sobre a existência de um ser superior, que coordena do micro ao macro, e entendo um pouco dessas leis,
eu vou percebendo que eu posso ser feliz aqui e agora, num planeta de provas e expiações. Porque felicidade não depende de pessoas, não depende de coisas, não depende de posições, não depende de lugares. Isso é importante, mas isso nos traz satisfação. Felicidade, eu só dependo de mim, exclusivamente de mim. Olhar para dentro de mim, cuidar dos meus ofensores internos, que eles têm muito para me ensinar. Todos os nossos ofensores internos, eles trazem uma lição divina, uma essência divina, uma oportunidade de crescimento. Quando olhamos a biografia dos espíritos que nós chamamos de orientadores, de benfeitores, a grande maioria, a esmagadora maioria deles, cresceram em cima de um sentimento, evoluíram em cima de um sentimento, todos eles, um sentimento chamado culpa. Todos eles, em algum momento da sua existência, 100 anos, 500 anos, 1000 anos, 1500 anos atrás, deslizaram, se equivocaram, caíram, sofreram, mas chegou um momento que eles olharam para aquilo e falaram: isso tem que ser um degrau para a minha ascensão espiritual. Aqui tem uma lição divina para mim. Eu preciso entender o porquê e as razões. Aí eles começaram a crescer em cima de um sentimento chamado culpa. E o que é a culpa que todos nós carregamos? Na maioria das vezes, um subproduto do orgulho. A culpa, na maioria das vezes, é um subproduto do orgulho. Então, uma vez que você olha para a culpa e fala: tá, o que você quer me ensinar? Qual é a lição divina? Eu preciso renovar os meus valores? Eu preciso diminuir a minha taxa de expectativa em relação a mim, em relação às pessoas? Sim. É isso que ela quer dizer para a gente. Veja, abaixe o nível de expectativa em relação a você, em relação às pessoas. Felicidade é igual realidade menos expectativa. Felicidade é realidade menos expectativa. Não é que a gente não tenha expectativa, nós temos expectativa, mas tem que estar mínima, o mínimo. Porque se você criar expectativa, você vai acabando se culpando, se magoando, se ferindo, se machucando. Essa não é a proposta. Muito pelo contrário. Então, o que a mágoa quer nos dizer? O que o medo quer nos dizer? Então, todos esses sentimentos que nós taxamos de negativos, na verdade, nenhum deles são. São eles que servem como degraus para a nossa ascensão espiritual. Ninguém cresce na virtude. A virtude você já tem. Temos também, claro que temos, é evidente que temos. Mas o nosso crescimento não está para trabalhar essas virtudes. Isso você está aprimorando. São lições já aprendidas e que estão sendo aprimoradas. E a gente olha para o universo, já que a gente gosta só de dois caminhos, né? O ser humano adora só dois caminhos, ou está certo ou está errado. Essa visão dualista e fatalista nos leva ao sentimento de culpa. Mas vamos manter essas duas visões, então. Já que o ser humano gosta dos extremos, vamos pensar somente em dois caminhos. O universo tem milhões de caminhos, mas vamos pensar só em dois. Para o universo, só existem dois caminhos. Ou você está aprendendo, ou você está aprimorando. Olha, ou você está aprimorando, o que significa isso? Você já sabe fazer, você já aprendeu, então você está aprimorando. A cada reencarnação você aprimora um pouco mais. Então você não tem muita dificuldade naquilo, porque já é uma lição aprendida, você está aprimorando. Então aquilo flui naturalmente, você não se sente cansado, obstruído, não precisa ser um sacrifício para fazer aquilo. Vou dar um exemplo mais prático. Eu acredito que todos nós já entendemos a importância de sermos pessoas honestas, não é isso? Todos nós já aprendemos essa importância de sermos pessoas honestas. O que é nosso, o que é do outro, é do outro. Então é uma lição já aprendida. Pelo amor ou pela dor, nós já aprendemos essa lição. Há algum sacrifício em ser honesto? Há alguma dificuldade em ser honesto? A gente precisa vencer tantas barreiras assim para ser honesto? Não, você faz naturalmente, porque você já entendeu a lição, você só está aprimorando essa lição. Mas sobre outros aspectos, nós não estamos aprimorando, nós estamos aprendendo. E aí vem o erro como aprendizado, o equívoco como aprendizado.
a lição que precisa ser repetida N vezes, até que você aprenda. Então, para todo aquele que está em aprendizado, equivocar-se é humano. Equivocar-se é natural, é normal, é saudável, desde que você tenha a humildade para olhar para o equívoco e tirar dele um aprendizado. Porque senão você vai terceirizar, você vai justificar, aí você não aprendeu. Toda vez que eu terceirizar, toda vez que eu justificar, a lição não foi aprendida. Não foi aprendida. Mas onde começa a nossa felicidade? Quando cessam as nossas reclamações. Nossa felicidade começa exatamente no ponto onde cessam as nossas reclamações. Olha que interessante. Então ela está pertinho da gente. A felicidade está perto. Viu? Para de reclamar para eu chegar mais perto de você. Sorri um pouco mais para eu chegar mais perto de você. Abrace um pouco mais para eu chegar mais perto de você. Mas ela está aqui, ó. E nós não. Ficamos reclamando. Ficamos negando. Somos pessimistas. E ela vai ficando do nosso lado. Mas nós não conseguimos ter uma conexão com ela. Então, a partir do momento que você cessa de reclamar, e o mais interessante, a gente aprende essa lição, que eu devo diminuir meu nível de reclamação. Aí quando você chega naquele nível suportável, baixinho, pouquinho, que todos nós reclamamos, nós não vamos se libertar disso com tanta facilidade, mas você percebe que ele está baixinho, Deus vai colocar você no meio de pessoas reclamonas. Se prepare, pessoal. Se prepare. Ele vai fazer isso. Ele vai te colocar exatamente no meio de pessoas reclamonas. Por quê? Exatamente o que ele disse. Para que você possa avaliar o seu nível de reclamação, certo? Então você tem uma referência, você precisa de uma referência, e para você servir de exemplo. Mas todo cara que reclama é pessimista. Todo cara. Eu vou usar até uma palavrinha um pouco mais forte. Todo cara que reclama é vagabundo. Desculpa a terminologia. Não é? Porque você reclama, vamos fazer, vamos ajudar, vamos participar, vamos colaborar de alguma forma. Não é? Então quer dizer que quando nós aprendemos uma lição, Deus vai nos colocar exatamente onde não tem aquela lição. Porque se colocar você em pessoas que já não reclamam há muito tempo, e você continua com o seu nível de reclamação baixo, você vai se sentir deslocado. A pior coisa que tem, pessoal, se um dia nós fôssemos convidados a passar um fim de semana na cidade dos anjos. Pensa num lugar sem graça. Ninguém reclama, ninguém fala mal dos outros, ninguém faz fofoca, tudo funciona. Pensa passar um final de semana em um lugar assim? Que tédio que não deve ser? A gente vai ter que arrumar uma intriga entre os anjos, só para ver alguma coisa acontecer ali, não é isso? Porque nós ainda não temos estrutura psicológica, emocional e espiritual. Mas será que existe a cidade dos anjos? É só uma metáfora, pessoal. Não existe. Porque os anjos estão no inferno, todos eles, aonde precisam deles, fisicamente falando. Ok? Por que você vai formar alguém anjo? Para quê? Para que nós vamos chegar nesse patamar de angelitude? Para quê? Para trabalhar. Na onde? Na onde precisa, não é isso? Na onde precisa. Então toda vez que você sobe um degrau, Deus te coloca num lugar, num meio, numa situação, para que você possa avaliar o seu aprendizado, mas para que você possa também servir de exemplo. É assim que funciona. Espiritualmente você está no paraíso, se você for um anjo. Mas fisicamente você está num lugar onde precisa de você. Onde o ápice da violência, você é a paz. Vamos lembrar de Mahatma Gandhi. É um exemplo. Isso é um exemplo da nossa história. Ok? O ápice da paz, da serenidade, de não devolver a agressividade com a agressividade. Não que aquilo não doía, ele era um ser humano também, mas a lição da não violência já estava aprendida, ele só estava aprimorando.
E por que ele foi colocado ali? Porque precisava um contraponto para servir de exemplo. Ia resolver todos os problemas? Não, mas ia deixar um exemplo vivo, que a humanidade ficaria por séculos, estudando, pesquisando, entendendo. Só dei um exemplo, entre tantos exemplos, tá? Entre tantos exemplos. Então, à medida que a gente vai evoluindo, nós vamos aprimorando e aprendendo. Então, quando nós estamos num processo de aprendizado, não cabe a culpa, não cabe a mágoa, não cabe o ressentimento. E se tiver que durar, que dure um dia, uma semana, no máximo. Que depois você vai ressignificando, diluindo, entendendo que a vida vai abrindo as portas. Pessoas que chegam, pessoas que saem, oportunidades que acabam, ciclos que se encerram, ciclos que recomeçam. É assim a vida. Assim é a vida. Nós vamos encerrar um ciclo no planeta Terra, começamos um ciclo novo no plano espiritual. Encerramos um ciclo lá, começamos um ciclo aqui, e assim sucessivamente. Porque a vida, quando fala, temos muitas vidas, nós não temos muitas vidas, nós só temos uma vida. Nós temos muitas existências, mas uma única vida. Deus não criou uma única vez. Então a vida é única, só que ela é composta de milhões de existências. Aí sim, e você é o mesmo ser, você é o mesmo ser. Olha que interessante. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. É assim que funciona. Nunca serei o mesmo, mas sempre serei eu mesmo. Você vai mudando de roupa, você vai mudando de cultura, você vai mudando de país, você vai mudando de planeta, você vai mudando de sistema, mas você continua sendo você, não na personalidade, mas na individualidade. Então essa visão ampla da doutrina espírita, com essas lentes da filosofia, da ciência e da religião, é que vai nos mostrando o nosso lugar no mundo. Nem mais, nem menos. E outra coisa também que a gente deve parar imediatamente, é algo chamado comparação. Por quê? Cada ser humano é único. Cada ser humano é composto de centenas de existências. Nem mais, nem menos. Então não dá para se comparar. Não dá. Todos estão em provas e expiações e missões. Todos. Então toda comparação ela é injusta, porque se eu me comparar com quem está abaixo, é porque eu quero me sentir melhor. Se eu me comparar com quem está acima, é porque eu estou me diminuindo. Então toda comparação é injusta, porque não existe ninguém melhor ou pior. Existem seres humanos, cada qual com a sua história, e todos caminhando na mesma direção. Mas será que existe um tipo de comparação que é justa? Sim. Aquela que você faz em relação a você mesmo. Por exemplo, sem se culpar, hein? De repente você, nesse momento, você olha para trás e fala, olha, com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu não teria tomado aquela decisão que eu tomei há 10 anos atrás. Aí é válido. Aí é válido, porque é uma comparação onde você está avaliando que daquela época, por imaturidade, por sei lá o quê, você tomou aquela decisão. Mas aí você está... Essa comparação é justa. Você se compara com você. Com você. Hoje eu não faria de novo. Ou hoje eu faria melhor. Ou hoje eu faria. Depende da situação. Essa comparação é válida. Porque é a existência conversando com a essência. É a individualidade conversando com a personalidade. Isso é válido. É isso que fala o Evangelho. Que é um planeta de provas e expiações? Sim. Mas que dá para ser feliz? Muito. Mas o que eu preciso para ser feliz? De mim. Só. Eu só preciso de mim para ser feliz. Eu preciso ressignificar, reavaliar, olhar o passado como aprendizado. Como aprendizado. Sempre. Sempre. Para que esse passado me ajude a construir um presente. Um presente de equilíbrio, de paz. Não é quer dizer que eu não vou ter problemas, situações, desgostos, aflições. Não é isso. É saber que eu posso passar por tudo isso, e nós temos que passar por tudo isso, porque elas fazem parte do meu crescimento espiritual
E eu tenho certeza que eu vou passar por isso. Até porque tudo passa. Uma boa noite a todos vocês. Meu muito obrigado.